buraco coronal enorme virado para a Terra, impactos sucessivos do Sol. E aí o que a gente tem agora? Um terremoto de magnitude 6.7. Eu avisei, e não é só isso, tá todo mundo falando sobre isso que surgiu lá nos céus, lá na Europa. Vários países, pessoal, quase a Europa inteira conseguiu ver isso, desde a Inglaterra até França, passando pela Suíça, República Tcheca, Ucrânia. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Eu avisei vocês, mais uma vez a história se repete, mais uma vez, terremoto muito forte lá na Nova Zelândia, magnitude 6.7, isso é equivalente a sabe o que, Cris? O quê? A potência de 11 bombas atômicas equivalentes àquela que foi jogada lá em Hiroshima. Richard, como assim? O que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. Será que foi culpa disso aqui, ó, desse buraco coronal monstruoso que tá agora virado para a Terra? Isso acontece hoje, inclusive, né? Esse terremoto muito forte de magnitude 6.7, um dos maiores terremotos aí das últimas, acho que foi já o maior terremoto das últimas semanas ou dos últimos meses, tá? E esse buraco aí do Sol tá amedrontador mesmo, hein? Não, ele tá amedrontador, e vale ressaltar uma coisa, pessoal, que é o seguinte: ele tá grande, ele já é com certeza o maior buraco coronal em mais de uma década, isso já é certeza absoluta, e pode ser um dos maiores da história do monitoramento solar. E pode mesmo, porque tá quase metade, ou 1/3 do Sol. Não, pega muito, né? Se você for pegar aqui, ele pega desde lá do Polo Sul, né, do Sol, pega aqui, ele cresce bastante, aqui ele dá uma diminuída, mas repara como ele vai se ligando, e ele é transequatorial, ou seja, ele passa pela linha do Equador, e você vê ele tanto no hemisfério norte do Sol quanto no hemisfério sul do Sol. Lembrando que a Terra ali é do tamanho mais ou menos do que ali? De uma bolinha branca daquela ali, aqui, de um brilhinho desse? Aqui, eu vi uma comparação muito interessante, Cris, que aqui a gente tem, dessa ponta até essa ponta, cabem 8 planetas Júpiter. Só dessa ponta até essa ponta. Se você fosse colocar planetas Júpiter aqui, que é o maior planeta do sistema solar, se você fosse colocar eles tudo aqui, né, em toda a região do buraco coronal, não, em tudo aqui, eu acho que caberia mais de 50 planetas Júpiter, é uma provavelmente. Coisa absurda mesmo. É um negócio absurdo, tá? Isso aqui, pessoal, é fonte de um vento solar muito forte. Isso impacta com o nosso planeta, e existem diversos estudos que apontam que isso é gatilho. Uma coisa interessante, Cris, que assim, quando a gente fala sobre ejeção de massa coronal, tempestade solar, de tiro de bazuca do Sol, a gente fala de um impacto muito forte. Esse, ele é conhecido... impacto forte que nem no like, será? O impacto forte do like, não. Ele é mais forte ainda porque deixa o nosso coração hiper mega feliz. Quem estiver curtindo aí essa atualização, nesse vídeo Breaking News Total, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando, né, temos novos membros, vários novos membros. Aí então, os nominhos aí, ó. Muito obrigado aí a todos vocês que estão dando aquela força pro nosso canal. Mas e tem um nominho aí passando. Você tava falando da diferença da explosão lá da... Isso. Quando a gente tem um tiro de bazuca do Sol propriamente dito, né, aquele lançamento de material solar, né, o que eu chamo de tiro de bazuca, que é ejeção de massa coronal, a gente tem um impacto muito forte. Esse sim é conhecido por danificar a tecnologia, por causar blackouts. Aquele evento de Carrington, por exemplo, né? Isso aqui não. Isso aqui é completamente diferente. Isso aqui ele não tem um impacto forte e impulsivo a ponto de danificar a nossa tecnologia. Não de uma forma como a gente vê nas tempestades solares grandes. Agora, isso aqui aumenta o vento solar de forma muito forte, tá? E de forma duradoura. Isso é conhecido por mexer com a geologia da Terra. Ou seja, no caso, um gatilho para atividade sísmica. É um fluxo meio, digamos assim, meio suave, porém contínuo. Contínuo e duradouro. E muito grande. E grande, exatamente. Por não ser impossível, não ser aquele golpe muito forte, não é conhecido por impactar na nossa tecnologia. Diferente das tempestades solares que a gente vê de nível G5, por exemplo. Isso aqui não. Isso aqui, um buraco coronal, às vezes ele nem costuma produzir uma tempestade solar. Esse aqui ele provavelmente vai produzir, e uma não tão fraquinha assim, por conta do seu tamanho. Mas ele nem é conhecido por isso. Só que, quando a gente tem vento solar que se sustenta por mais de um dia, por mais de 2 dias, isso é conhecido por mexer com a geologia da Terra, tá? E aí a gente tem esse terremoto aqui absurdo. Inclusive, pessoal,
Esse vídeo aqui que eu peguei é de um terremoto que teve na Nova Zelândia em 2023, porque a gente não tem imagens desse que aconteceu hoje, dia 25 de março, tá? Esse é de 2023, só que pra vocês terem uma ideia, esse foi menor. Então o que vocês estão vendo chacoalhar aqui na Nova Zelândia, na verdade foi pior agora. A diferença é que agora acontece mais lá pro meio do mar, né? Isso que vocês estão vendo é a posição de onde aconteceu exatamente isso aqui. Richard, teve alerta de tsunami, alguma coisa, né? Porque, ó, aqui a gente tem a Austrália, aqui a gente tem a Nova Zelândia. Acontece bem aqui, ó, meio que a sudoeste ali da Nova Zelândia, no mar mesmo, mas ali bem próximo do litoral. Richard, teve risco de tsunami, alguma coisa assim? Por incrível que pareça, Cris. Por incrível que pareça, não teve. Olha que sorte, porque senão poderia ser ruim pra Austrália aqui, ó. Pra todo o arredor ali. Pra todo o arredor. E pra Nova Zelândia também, claro, né? Então não teve, mas acontece hoje esse terremoto, magnitude aqui tá como 6.8, tá uma coisa entre 6.8 e 6.7, depende do lugar que você vê, tá? Mas foi de magnitude ali forte, muito acima do forte. O forte, magnitude 6, a gente já pode considerar como um terremoto forte, brabo, tá? Esse aqui foi 6.8, lembrando que é uma escala logarítmica, né, Cris? Então, o aumento, ele é exponencial. É um aumento gigantesco, inclusive. Como eu disse. Não é nem que dobra, é 10 vezes, é isso? Não, vai multiplicando, né? Vai multiplicando cada vez mais. Aqui, isso aqui que a gente vê, foi equivalente, como eu disse, a 11 bombas de Hiroshima, né? Aconteceu hoje, 25 de março de 2025, a 1 hora e 43 minutos pelo horário internacional. E deixa eu adivinhar, foi raso? Aí que tá, né? Super raso, 12 quilômetros de profundidade. É um terremoto extremamente raso, pessoal. Extremamente raso. E os estudos apontam, tudo aquilo que a gente vê de atividade sísmica, de terremoto, que teve culpa ali do Sol, né? Que teve um empurrãozinho do Sol, eles são terremotos rasos. Né? São terremotos, um terremoto que vai até ali uns 60, 70 km de profundidade. Isso aqui foi, ó, 12 km de profundidade. Então, sim, isso que a gente tá vendo é um terremoto, não é só raso, ele é extremamente raso, né? Eu avisei na live anterior, pessoal, a gente tá com uma atividade solar aí preocupante, que se assemelha muito ao que aconteceu lá em março de 2011, quando a gente teve aquele terremoto que foi excepcional, um dos maiores terremotos já registrados no planeta Terra. Aconteceu no dia 11 de março de 2011, lá no Japão, terremoto de Tohoku. O estrago de Fukushima, não foi? Aquele estrago, o desastre nuclear usina lá. De Fukushima Daiichi, né? Foi magnitude 9.0. Como eu disse, é um dos maiores terremotos já registrados na história da humanidade, desde que se tem registros lá, desde 1900, tá? E a gente tá com uma configuração muito parecida, né? Um buraco coronal bem grande, que tá mirado pra Terra. A gente teve um impacto ontem, né, de uma ejeção de massa coronal, então gerou uma tempestade solar. A gente tá tendo algo muito parecido com o que aconteceu previamente, né, algumas horas, alguns dias antes desse terremoto absurdo que teve no Japão. E eu avisei no vídeo anterior, né? Pessoal, a gente tá com um buraco coronal aí e o negócio é sério, tá? Só que tem, Cris, uma coisa extremamente curiosa, que é o seguinte. Tinha acabado de acontecer o impacto, inclusive, como vocês sabem, né? Quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi lançado no dia 21 de março pelo Sol. Aqui a gente tem imagem de coronógrafo, né? Então o Sol ele tá eclipsado pra gente conseguir ver o que acontece no entorno dele. Aqui a gente consegue ver material solar sendo lançado na direção da Terra. Aqui a previsão da NOAA para esse impacto acontecer. A previsão deles era para o dia 23, não aconteceu no dia 23, aconteceu no dia 24. Eu até ia falar, Cris, que provavelmente não seria no dia 23, ia ser no dia 24. Acabei não falando, e de fato foi no dia 24. Né? Se eu tivesse falado, eu ia falar mais uma vez. Ó, eu avisei. Você ia dar palpite. Ia dar palpite. Aqui, de fato, acontece no dia 24, ontem, poucas horas, pessoal, antes da gente ter esse terremoto. E se liga aqui, ó. A gente vem de uma conturbação muito grande. A gente não tá tendo uma tempestade solar nível G5, já faz algum tempo que a gente não tem, que é o tipo extremo. A gente entrou o ano, lembrando, pessoal, 2025 é o ano de pico da atividade solar. A gente entra 2025, no dia 1º de janeiro de 2025, a gente entra com uma tempestade solar muito forte, que foi de nível G5, chegou ali em um momento no nível G5, que é o nível extremo. Não é à toa, a gente tá no pico da atividade solar do ciclo solar 25. Só que já faz algum tempo, algumas semanas aí, que a gente não tá tendo uma extremamente forte. Só que a gente tá tendo várias, Cris. Isso também não é legal? A gente tá tendo várias tempestades solares menores, só que muito seguidas. O que você quis dizer. Quer dizer, esse gráfico ele deveria ter, vamos dizer assim,
curvas maiores. De vez em quando Só que vem mais uma grande espaçadas. e com espaço. E tá o tempo todo essa coisa aí, parece uma chacoalhadeira aí. Parece um sismógrafo isso aqui, né? Tá o tempo inteiro ali, ó, tremendo o tempo inteiro. É mais ou menos o seguinte, pensa, você aguentar uma onda muito forte, tipo aquelas que tem lá em Portugal, naquela praia, como que chama o nome daquela praia? Nazaré, não sei. Nazaré, né? Você passa por uma onda de Nazaré, o negócio é brabo, né? Agora imagina você passar por várias ondas seguidas que estão te batendo. Aquele mar bravo de tempestade. Que tá aquela coisa ali o tempo inteiro. Não tem uma onda de Nazaré. Só que tá vindo onda o tempo inteiro. E então, cansa a gente, viu? Cansa a gente. Cansa o nosso campo magnético. Cansa a proteção, o escudo natural do nosso planeta. Então a gente tá vindo de muita tempestade solar. Então o que é muito curioso é que a gente tem gatilho aí de tempestades solares. Inclusive, isso aqui eu mostrei na última live. Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Vejam também o último vídeo, onde eu falo desse buraco coronal. Também vou deixar no card aqui em cima. Agora, na última live, a gente finaliza a live, que foi domingo agora, Cris. A gente finaliza a live pegando isso aqui, ó. O início da chegada do impacto. O início dessa tempestade solar que a gente teve agora, proveniente disso aqui, ó. Eu lembro que você já estava acompanhando e aí já eu falei, tinha os indícios ali, que você até falou, ó. Tinha indícios. Na verdade, não tinha chegado aqui ainda. Só que pelos dados da sonda ACE, eu percebi, ó, pessoal, alguma coisa está chegando. Eu acredito que vai chegar. Eu posso confirmar aqui com vocês, apesar de a gente não ter dado nenhum ainda da Terra, né, no caso, da perturbação magnética no nosso planeta, não tinha nada ainda. Eu falei, ó, pessoal, provavelmente vai ter. Eu até falei, né, atualizo vocês aí a qualquer momento nas redes sociais. 1h30 depois eu falei, ó, pessoal, tá confirmado, a tempestade solar de fato chegou. Eu percebi isso pelos dados, né? E de fato ela chegou. Mais uma, diante de várias que a gente tá tendo aí, né? Várias G1, G2, G1, G2. Meio que o tempo inteiro tá acontecendo. E o que é muito interessante, Cris? O que é muito interessante é que, ok, a gente tá tendo diversos pequenos impactos. E a gente tem um grande buraco coronal, né? Pra atingir a gente. Só que o vento solar disso aqui não chegou ainda. O vento solar disso aqui ainda tá pra chegar. Eita. Vai chegar provavelmente hoje, né? Entre hoje e amanhã, 25 e 26. Eu, inclusive, quero pedir desculpa, pessoal, que eu comi bola no vídeo anterior, que eu falei, ó, o impacto desse buraco coronal chega provavelmente segunda-feira, domingo. Eu me confundi ali. Eu queria dizer que o buraco coronal fica de frente pra Terra entre domingo e segunda-feira, tá? Eu só me confundi, então peço desculpas. Mas tá aqui, ó. Ele já passou, inclusive ele tá passando, ó. Ele deu aquela varrida, né, mirado pra Terra, aquela pincelada, Cris, mirado pra Terra, e agora a gente vai ter os efeitos disso aqui, né? Aí que a gente vai descobrir o que ele tá, afinal, o que ele vai influir nisso tudo, porque já tá uma bagunça. Não, e outra coisa também muito interessante é que esse buraco coronal, ele tá sendo recordista, só que ele não nasceu agora, tá? Esse buraco coronal, ele tá durando alguns meses, só que ele não tinha essa cara, nem de longe, nem de longe. Ele era menorzinho, bem menorzinho, e aí ele foi crescendo. Lembrando, pessoal, o Sol, ele completa uma rotação completa, ou seja, isso aqui que a gente tá vendo, que tá nesse exato momento virado pra Terra, vai ficar virado pra Terra novamente daqui mais ou menos um mês, tá? Então, esse buraco coronal, no mês passado, ele também tava virado pra Terra, só que ele era bem menor. No mês retrasado, ele também estava virado para a Terra, só que ele era menor ainda. Né? Então ele a gente só tá aumentando, é ele isso? está aumentando, ele está durando vários meses. Será que ele ainda vai aumentar? Isso que é assustador, né? Será que ele ainda vai aumentar? Porque esse tipo de impacto de buraco coronal repetido, que se mantém e fica cada vez que dá uma rotação ali do Sol, ele atinge o planeta com um vento solar muito forte, também é conhecido por ser um gatilho considerável aí para terremotos, para atividade sísmica. Esquisito isso, né? Parece que o Sol tomou um tiro de 12 ali, sei lá. Sim, pois é, né? Pois é. É meio estranho. Lembra daquele martelo que a gente teve, né? Que falaram, ó, é um buraco coronal com formato de martelo? Era ele já. Isso faz alguns meses, já era ele. Né? Então, agora ficou com formato de quê? De marreta. Não, de uma marreta bigorna. É pouco. É uma bigorna. Parece uma bigorna aqui, né? O que parece? Deixa aí nos comentários. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão vendo. Quem sabe a gente não dá o nome, a gente batiza aqui, né? É o buraco negro Titanic, Garganto. O que vocês acham, Deixa né? eu ver o que tá parecendo. Deixa aqui nos assim. comentários. Tá parecendo uma bigorna. Não, tem que ser de relance, assim. Tem que olhar rápido tem que olhar e já ver. Coisa. É uma bigorna. Pra mim, isso é uma bigorna. Então, pessoal, é o seguinte. Esse terremoto que a gente tem agora, que é esse aqui, ó. Na verdade não é esse. Esse foi menor, né? Esse terremoto que a gente tem agora aqui, né, na Nova Zelândia, ele pode ser só o início, acreditem, só o início do que a gente pode ter de gatilho do Sol,
tá? Só o início. A gente tá tendo gatilho o quê? De diversas tempestades solares e, claro, do buraco coronal, mas o gatilho do buraco coronal foi no mês passado. O de agora mesmo, isso aqui, ele tá chegando ainda, tá? Ó, ele tá chegando. Ele tá exatamente nessa posição. A última imagem mais atualizada é essa daqui, ó. Deixa eu avançar. Ó, se você olhar só aqui, metade dele ali, parece uma carinha. Reparou? Parece que tem meio que um rosto aqui. Parece que tem que nem um rosto ali, um olhinho ali na direita. Então, o impacto desse buraco coronal, ele chega entre hoje, 25 de março, e amanhã, 26 de março. Então, fiquem ligados. O que a gente não pode ter? Continua sendo um péssimo momento, pessoal. Péssimo momento. Pra quê? Pra ejeção de massa coronal, mais ejeções de massa coronal, porque a gente já teve algumas aí, né? É um péssimo momento para ejeção de massa coronal e para explosão de radiação, porque aí se junta com esse impacto desse vento solar que vai ser duradouro, vai durar aí pelo menos uns 2 dias, 3 dias, a gente vai sofrer com a influência desse vento solar. Aí vira um combo. Então, isso não seria nada legal. Como eu disse, tá se parecendo muito com o episódio que a gente teve lá em março de 2011, quando acabou que no dia 11 de março a gente teve aquele terremoto absurdo de uma magnitude 9.0 no Japão. Ah, Richard, você está falando então que a gente vai ter um terremoto parecido com esse no Japão, de magnitude 9.0? Não estou falando isso. Eu estou falando que o Sol ele vai dar o gatilho. Se tiver algum para acontecer, pode ter certeza que vai acontecer, tá? Então, fiquem em alerta. Fiquem atentos, porque a coisa tá braba, né? Quer dizer, se tiver um terremoto ali que já tava meio que... Mas podia acontecer, de repente, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Ele já tava ali se engatilhando. Aí isso pode ser o pontapé para ele acontecer de vez. Exatamente. Inclusive, esse que acontece aqui na Nova Zelândia, de magnitude 6.8 ou 6.7, depende ali, que teve, né, essa profundidade rasa. Como dizem os estudos, como dizem todos os estudos, né? Terremoto que é por gatilho solar, por gatilho, né, desse impacto solar, ele vai ter profundidade muito rasa, porque é onde chega ali, né, toda essa energia do Sol que acaba mexendo um pouco. Ah, que energia é essa, Richard? Vide piezoeletricidade reversa, vide ondas de Alfvén, né? Pesquisem aí na internet para quem quiser saber um pouquinho mais, mas principalmente a piezoeletricidade reversa. O interessante é que esse terremoto ele não foi sentido por muitas pessoas por acontecer numa área muito pouco povoada, foi muito longe ali de qualquer cidade grande, né? Então, por conta disso, não foi. Então, ele teve impacto verde aqui no caso, né? Ou seja, não foi tão sentido assim, apesar de ser sentido sim por muitas pessoas, mas não como um chacoalhar muito forte, Cris. E também num local que não tem tanta gente assim, ou seja, não é uma grande capital. Imagina uma coisa dessa, por exemplo, numa capital, ou até, no caso que nem foi no Japão, que todas as cidades lá são bem povoadas, mesmo as pequenas. Não, é absurdo. A densidade populacional do Japão é alta. Exatamente. E uma coisa interessante, pessoal, que se a gente for ver aqui, ó, os últimos terremotos que a gente teve nessa mesma área, olha isso aqui que interessante. Esse foi o maior nessa região em 16 anos. Ou seja, a gente não tá falando de um terremoto qualquer, tá? É um terremoto de magnitude 6.7 ou 6.8, sendo o maior em 16 anos nessa área, né? Essa área abrange ali vários quilômetros, né? No caso, 131 ou 100 quilômetros de raio ali, né? Então, não é um terremoto, não é um terremoto ordinário. Não é nada ordinário, não é nada comum, tá? Inclusive, pessoal, só um adendo aqui, tem muita gente falando sobre isso aqui, sobre essa espiral, tá? Que espiral foi essa que foi vista ontem, dia 24 de março de 2025? Devemos correr para as cavernas para fugir dessa espiral? Estão falando, inclusive, que até de portal sendo aberto. Eita. E o interessante é que isso aqui foi visto da Europa inteira, praticamente. É tipo um Stargate, sei lá. Tipo um Stargate, né? Vários países da Europa, vários países. Aqui a gente tem um registro, ó, da Rússia e da Ucrânia avistando isso aqui, ó, essa espiral absurda. É meio que parece uma galáxia. Do nada, peraí, Andrômeda chegou mais cedo, né? A galáxia de Andrômeda. Pra quem não sabe, pessoal, Andrômeda, que é uma galáxia enorme, que é muito próxima aqui da gente, tá em rota de colisão com a Via Láctea. Só que calma, quando essa colisão acontecer, a gente nem vai estar mais aqui. Provavelmente a gente não vai estar em nenhum lugar, na verdade, de tanto tempo que falta, tá? Então, Richard, seria a colisão de Andrômeda com a Via Láctea já acontecendo? O pior que parece. Parece muito, assim, né? Parece muito. É bem interessante. Parece aquelas imagens que às vezes a gente vê que o pessoal faz com IA. Como que seria a colisão, né? Isso aqui é França e Alemanha. Olha que lindo, porque é lindo, né? Isso aqui foi na República Tcheca. Olha que top. Olha que visão, Cris. Olha que visão. Parece um portal mesmo, viu?
Europa inteira vendo, tá? Europa inteira vendo. Europa Central aqui, né? Grande parte. Isso aqui foi na Suíça. Olha essa visão da Suíça. Que magnífico. Tem até um vídeo aqui mostrando como que foi, mais ou menos. Vamos dar o play aqui pra vocês verem como que foi vendo por vídeo. Porque ali na foto você coloca uma exposição maior, né? Mas tem uma explicação, pelo menos? Aí que tá. Sim, existe uma explicação. Olha aqui, ó. Vendo, você via dessa forma aqui. Você via o início da espiral, mas você não conseguia ver aquela espiral toda. Ó, a não ser que você colocasse, compensasse ali, né? Usando o poder do chip da sua câmera ali, né? No caso do sensor da sua câmera. Eu tô querendo saber da explicação, porque do contrário já tem gente por aí falando de portal, que são os ETs chegando. Não, olha essa visão, Cris. Trazendo reforços. Isso também foi na Suíça, pego da Suíça essa visão. Sim, foi lindo. Faz a nossa mente viajar pra longe, é meio óbvio isso. Só que a gente tem que saber, pessoal, uma coisa muito séria, tá? Estão anunciando que isso aqui é um portal, de fato, e tem gente dando certeza disso, isso que é o pior. Certeza que é um até portal. você ter dúvida, Richard, isso aqui poderia ser um portal? É algum OVNI, é algum WAP, né? Fenômeno anômalo não identificado? Poderia ser alguma coisa assim? Olha, até poderia, você se questionar, né? É normal, pessoal, faz parte você se questionar. Só que aí você faz o quê? Você escuta alguém de confiança, você faz uma pesquisa, dá uma pesquisada ali, dá um Google, pesquisem, né? Então, é fato, é normal. Você se questiona. Então, tem gente garantindo eu me questiono, que é um buraco tipo Stargate. Tem gente garantindo. E isso enfraquece muito, pessoal, o estudo sério de OVNIs. O estudo sério de fenômenos anômalos não identificados. Porque isso aqui a gente já viu acontecendo antes. Essa não é a primeira vez que esse tipo de espiral, Cris, aparece no céu. Aqui a gente tem, ó, um vídeo mostrando um time-lapse dessa espiral. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Reparou? Soa familiar? Soa familiar? Isso aqui foi um lançamento de um foguete Falcon 9 da SpaceX que aconteceu. Esse, no caso, é o segundo estágio do foguete. E aí ele solta aquele combustível e ele vai meio que girando. Então, essa espiral, ela é o resultado de nada mais, nada menos do que combustível sendo liberado por esse segundo estágio do foguete e que acaba congelando ali por conta da altitude que tá. Então a gente vê dessa forma. Sim, é muito interessante. Sim, é muito interessante, mas não passa de combustível e a gente tem provas de tudo isso, tem provas do lançamento acontecendo. E é culpa da SpaceX. E é culpa da SpaceX, tem até um tá? S ali, é ao contrário, mas é um S, você percebeu? É da SpaceX. Se olhar do outro lado, vira um S, quem diz, ó, marca registrada. Marca registrada. Mas tá aí, pessoal, não é um portal, não é nada disso. Isso é ruim porque a gente tem fenômenos anômalos não identificados. A gente tem objetos voadores não identificados que, inclusive, hoje em dia já é até reconhecido pelo governo de grandes países, como os Estados Unidos, por exemplo. A gente tem, de fato, coisas estranhas no céu que até hoje não tem explicação. Só que você falar que isso aqui é um portal e confirmar isso, se questionar não é um problema, mas você confirmar isso e divulgar isso como sendo um portal ou alguma coisa assim, aí é um tanto irresponsável. Mas então, que é legal de não ver, acreditem. viu? Não, de ver é magnífico. E dá até asas pra imaginação. É como eu disse, te dá asas pra imaginar muita coisa, é interessante. Só tem que deixar claro que é imaginar, não é sair garantindo que é um portal. Exatamente, exatamente. Então tá aí, pessoal, isso aqui, resultado de um lançamento de foguete. Fiquemos de olho porque, como eu disse, isso aqui, ó, já tá virado pra terra. E o vento disso vai chegar aqui em breve. Então, esse grande terremoto que a gente tem aí de magnitude 6.7, 6.8, como eu disse, pode ser só o começo desse gatilho, desse empurrãozinho ou empurrãozão, né, Cris, que o Sol ele tá dando aqui no nosso planeta. Novas informações, novos alertas, breaking news aqui, vocês sabem, né? É a qualquer momento. E se liga porque o Sol ele não é gatilho só para terremotos, só para erupções vulcânicas e tsunamis. Ele também é gatilho para mudanças abruptas no clima. Olha um exemplo aqui que já aconteceu, furacão Beryl. Vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Breaking news a qualquer momento e até a próxima. Fui, tchau, tchau.